Diferente disso, a comissão pode ter necessidade de provocar uma consulta ou uma assistência técnica. É liminarmente diferente de perícia e assessoria técnica. Primeiro, agora que o integrante da comissão é da Receita, ele é analista tributário ou auditor fiscal, em regra. Pode ser agente administrativo também, ou um ATA, mas, em geral, um analista tributário ou um auditor fiscal. Como tal, esses servidores têm competência funcional, independente da sua real experiência profissional, para falar sobre aduana, sobre atendimento, sobre fiscalização, sobre arrecadação. Faz parte do munus desses servidores. Então, se no trio existe um servidor com experiência aduaneira e o PAD é sobre um fato ocorrido em aduana, embora hoje esse servidor esteja lotado no score, se ele tecnicamente se sente competente, seguro, ele pode se manifestar, ele pode externar o entendimento técnico dele sobre a aduana. É diferente do exemplo anterior, quando se precisava de um conhecimento técnico específico, público, de engenharia civil, e o analista tributário, o auditor, ainda que com formação acadêmica em engenharia civil, ele não é publicamente competente para se manifestar como engenheiro civil. O auditor e o analista podem, no aspecto público, falar sobre aduana, arrecadação, CAC e fiscalização, mas não sobre engenharia civil. Então aqui é diferente do exemplo anterior. A primeira questão, se a comissão precisa de um conhecimento técnico específico sobre algo da Receita, nós, mesmo hoje lotados na matéria meio da correição, somos competentes sim para externar tudo que podemos, tudo que sabemos, tudo de que temos conhecimento e que possamos vir a estudar sobre aduana, fiscalização, arrecadação, tributação. Então, primeiro, se é necessário um conhecimento técnico sobre aduana, fiscalização, arrecadação, que a comissão consegue, a comissão própria se resolve. Não precisa pedir opinião a ninguém. Se dentro da comissão alguém sabe muito de aduana, não precisa provocar a Diana, a Coana. O integrante da comissão tecnicamente é seguro, ele resolve a questão. Ele esclarece, ele externa o entendimento. Mas pode ser que a comissão precise de um conhecimento técnico acerca de Receita que nenhum dos três disponha, que nenhum dos três tem experiência, ou sobre um detalhe que nenhum dos três nunca trabalhou, nunca viu, não sabe como é que é, está inseguro. Então a comissão pode fazer dentro da Receita consultas. Ela pode fazer dentro da Receita consultas para outras unidades, sobre os aspectos meramente procedimentais. Ela pode, dentro da Receita, pedir informações, pedir documentos, e ela pode, então, pedir também assistência técnica dentro da Receita. A assistência técnica dentro da Receita seria o seguinte: a comissão recebe um conjunto de documentos. Por exemplo, a comissão pediu à unidade de lotação do servidor acusado todos os despachos aduaneiros que o servidor realizou no último ano. Aí veio um conjunto de documentos. E existe ali um detalhe no preenchimento de declaração de importação, por exemplo, de que nenhum dos três tem um conhecimento sólido, seguro. Eles podem pedir à Diana, à Coana, à alfândega, uma assistência técnica para, diante da prova que a comissão já possui, apenas esclarecer um detalhe que ela não consegue entender. O assistente técnico não fornece uma prova à comissão. A comissão já tem a prova, mas não sabe lê-la. O perito e o assessor técnico dão à comissão uma prova que a comissão não tinha. Essa é a diferença. O perito e o assessor técnico trazem algo que não existia, que é o laudo. O assistente técnico se debruça sobre algo que já existe e ensina a comissão a ler. Essa é a diferença entre pedir uma assistência técnica e necessitar de um laudo de um assessor técnico. O assessor técnico traz uma prova que até então não existia, que é o seu laudo. Um assistente técnico pedido pela comissão à alfândega ou à delegacia de fiscalização
ele apenas ensinará a comissão a ler uma prova já existente que a comissão não consegue ler, não consegue compreender, não tem um conhecimento técnico específico. Então a comissão pode fazer consultas meramente procedimentais dentro de unidades da Receita sem necessidade de passar pela autoridade instauradora. A comissão pode solicitar assistência técnica dentro da própria Receita sem necessidade de passar pela autoridade instauradora. A comissão pode pedir algum tipo de esclarecimento, pedir documentos a entes particulares, também sem necessidade de passar pela autoridade instauradora. Se a comissão oficia a uma junta comercial, não precisa passar pela autoridade instauradora, vai direto do presidente para aquele destinatário. Excepcionalmente, se sugere, se recomenda, apenas por uma questão de maior formalidade, para dar um peso, quando a comissão precisa de algum tipo de informação advinda de órgãos de maior peso e de maior liturgia, como o Poder Judiciário, Ministério Público Federal, Departamento de Polícia Federal, que faça por intermédio da autoridade instauradora. Não que a comissão não tivesse competência para tal, mas é apenas por uma questão de, como a área jurídica é muito litúrgica, lá naquele órgão de destino, Poder Judiciário, uma vara federal, Ministério Público, com certeza, aquele destinatário lá, aquela alta autoridade, vai ler diferente quando vier um ofício assinado pelo senhor chefe do escritório de corregedoria do que ele leria se viesse assinado pelo presidente de uma comissão de inquérito. É apenas por uma questão de reconhecer que aquele tipo de ambiente é muito vaidoso, é muito litúrgico, gosta de liturgia. Então, se a provocação da comissão especificamente for aqui nesse ambiente, faz pela autoridade instauradora porque dá mais peso. É mais fácil alguém lá se dignar a responder, assinado por um chefe de escola, do que por um presidente de comissão. Vai cair lá numa gaveta e vão esquecer. Mas, a priori, essas provocações externas passam a parte da autoridade instauradora, com exceção aqui desse nicho de maior liturgia, de judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, aí convém fazer pela autoridade instauradora. A previsão na portaria MF 492 de a autoridade instauradora solicitar no âmbito do Ministério da Fazenda servidores para atuarem como peritos. Isso não costuma ser usado. Especificamente, consultas à PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por expressa determinação de norma interna, a portaria MF 492 e a portaria FB 6483, especificamente, quando se faz consulta PGFN, essas normas exigem que se faça via corregedor. Aí não tem jeito, é uma exceção, é uma vontade expressa de norma. Então, quando é uma consulta especificamente a PGFN, é via corregedor. Mas, em regra, esses pedidos saem direto da comissão para o destinatário.